Deixa eu me apresentar então, né? Meu nome é Plínio, né? Tenho 49 anos, sou casado, pai de 2 filhos, filhos grandes, um casal, uma menina de 15, um menino de 12. E sim, passei no TCU, aqui eu tô com um sorriso, né? De orelha a orelha aqui, né? Mas foi um período bem difícil esse, bem estressante, né? Muitas incertezas aí sobre tudo que iria acontecer. E assim, acho que uma coisa legal de comentar é que eu tive uma transição de carreira, né? Eu comecei a minha carreira, fiquei 25 anos na iniciativa privada, né? Trabalhando em empresas. E aí, de uma hora para outra, assim, eu enfiei na cabeça que eu ia estudar para concurso e ia passar para um cargo público mais estável. Foi bem difícil, bem mais difícil do que eu tinha imaginado que ia ser, né? Na minha doce ilusão, eu achei que ia ficar 2 anos estudando, ia passar, e foi bem diferente disso. Mas deu certo, né? E talvez assim essa experiência seja legal assim para quem esteja numa situação parecida com a minha, né? Ah, com certeza. Exatamente era essa pergunta que eu ia fazer para você, né? De onde é que deu aquele estalo de prestar concurso público? E Sim. como você já começou por aí já pode emendar também, já falar qual foi o concurso divisor de águas dessa mudança de chave, dessa virada de chave sua aí pra gente. Não, é assim, por que eu decidi, né, fazer isso? Mesmo na minha época de estudante, eu estava vendo muitos colegas meus no curso de engenharia estudando para a Receita Federal, né? E eu vi que eles estavam assim se esforçando muito para isso. Era um salário muito interessante que se pagava na época, ainda mais pensando num recém-formado, né? Mas eu preferi insistir com a iniciativa privada, na minha visão, seria um ambiente muito mais dinâmico para se trabalhar. O que eu vi que esses meus colegas eventualmente acabaram passando e seguiram uma carreira bem estável, ou na Receita Federal, teve um que se tornou procurador depois, foi estudar direito, virou procurador. Então eu vi que eles conseguiram progredir em carreiras mais estáveis. Na iniciativa privada foi muito dinâmico, como eu tinha previsto, mas foi muito instável. Quando eu era jovem, sem filhos, era muito bacana, né? Eu era no montanha-russa todo dia, né? Não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Aliás, tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair, né? Às vezes, dependendo do projeto, eu trabalhava sábado, domingo. Às vezes eu saía da empresa, ia para outra empresa, e a outra empresa era diferente, e vamos que vamos, desafio, muito legal. Mas quando meus filhos nasceram, isso foi se tornando cada vez menos divertido para mim, né? É uma coisa meio, não sei dizer, mas é uma coisa meio assim de prole, sabe? Eu quero garantir uma segurança para eles. E o custo de um filho, ele vai aumentando com o tempo. Sim. Né? Quando ele nasce, é um bebezinho, você gasta basicamente com fralda, né? Com comidinha e tal, e é um pacotinho ali pequenininho, facinho, né? De levar para lá e para cá. Quando ele entra na escola, os custos vão aumentando. E uma aviso interessante aí para quem não tem filho, né? Ainda, né? Cada ano que seu filho progride, fica mais caro. E é sempre acima da inflação. Por quê? Porque a justificativa é que passou o primeiro ano, vai para o segundo ano é mais caro, porque é mais difícil, são mais matérias. Saiu do segundo ano, vai para o terceiro, é mais caro, porque o terceiro não tem mais matérias, é mais difícil. Aí vai para o quarto ano, tem que ficar mais caro, porque são mais matérias, é mais difícil. E aí vai subindo, e aí você vê aquele custo subindo, e é fixo o custo, né? Sim. Vai subindo. Chega uma hora que meu Deus do céu, né? E eu já estava ficando numa fase muito instável na carreira na iniciativa privada. Eu já estava trabalhando com um consultor. E o consultor ele tem uma característica de que quando você tem projeto, você ganha. Quando você não tem projeto, você tem que correr atrás de um novo cliente, porque não está ganhando nada. E aquilo foi me deixando cada vez mais preocupado, estressado, né? Você fica na corda bamba, né? Corda bamba o tempo todo. Assim, eu vou procurar estabilidade, né? Lembrei desses meus colegas. Eu vi parentes meus, né, que estavam numa situação bem mais estável. Eu falei assim, olha, eu vou tentar, né? E decidi. Mas, ô Plínio, deixa eu te... Qual que é a sua formação? Engenheiro. Você é engenheiro? Engenheiro Isso. o quê?
engenheiro mecatrônico. Mecatrônico? É. Ô, louco. Caramba. Vai ser o primeiro engenheiro que a gente pega aqui pra entrevistar. Acho que Mecatrônico, você é o né? primeiro engenheiro mecatrônico que É eu consigo sério? conversar assim, Sério na mesmo? internet. Mecatrônico, sim. Já Olha- conheci engenheiro eletrônico, elétrico, mas Da assim... aeronáutica, já Pô, vem aqui legal. da aeronáutica Ah, lá da... Mas Bacana. dos dois, assim, pô, legal. Pirassununga, que é aeronáutica lá da USP lá, Pirassununga? Tem o ITA, né, que tem muito... Não, Tem o ITA em São José dos Não. Campos, que é aeronáutica. O Igor né? que vem aqui, ele fez a engenharia aeronáutica na USP, mas não era Que aqui na interessante. USP não, é uma lá da Mas no interior, interior, talvez. não sei onde que é essa Pirassununga, Tá. mas enfim. Até aeronáutica a gente vê, agora mecatrônico, né? É interessante você falar isso, porque lá no TCU tem uns mecatrônicos ali, que eu É? encontrei, os mecatrônicos perdidos ali. Eu encontrei alguns ali, que passaram no mesmo concurso. Só te interrompendo, quando você começou a sua vida a sua vida profissional pós-formado em engenharia, você passou por empresas grandes, empresas pequenas e tal. Nessa época você era bem remunerado, você ganhava bem, você tinha uma vida legal ou você passava um perrengue assim, era difícil? Eu comecei ganhando bem, mas assim, bem menos do que as pessoas que entraram no concurso público. Tá. Aí foi progredindo, tal, fui ganhando cada vez mais. Em um determinado momento da minha carreira, eu já ganhava mais do que um auditor da Receita Federal. De hoje. Sim, sim. Legal. Não, calma, não de hoje, né? Assim, recuando, né? Aham. Eu fazia essa comparação. Eu sempre ficava com um olho ali mirando no como que estava a carreira pública. E às vezes eu comparava meu salário, né, de tempos em tempos, com o salário de um auditor da Receita Federal. Então, numa fase final da minha carreira na iniciativa privada, eu estava ganhando até mais do que um auditor da Receita Federal, Legal. que era o meu parâmetro, assim. Mas aí começou a vir o problema da instabilidade, né, os altos e baixos. E aí eu percebi que, na média, não estava igual, estava menos, né? Você estava perdendo o poder de... Sim, eu percebi isso. Percebi claramente isso, que eu estava tendo os momentos remunerados eram bons, os momentos sem remuneração, aí jogava a média lá para baixo, Tá. tá? E uma coisa importante assim que eu comento eu acho que hoje, se eu fosse aconselhar uma pessoa, sendo bem franco, né? Na situação atual, se eu fosse aconselhar um rapaz novo que está para se formar, eu aconselharia a carreira pública para ele, na situação atual. Você acha que Legal. hoje vale mais a pena? Eu acho que hoje vale mais a pena, sim, Pela segurança, né? pela segurança. E é engraçado isso que ele falou, né? Que eu também gosto de acompanhar as áreas. Eu sou da área de comunicação e às vezes eu fico acompanhando como é que está o mercado e a área pública. E o que eu vejo, cara, é que o pessoal que está na área pública, assim, eu falo em cargos bons na área de comunicação, eles estão ganhando 2, 3 vezes mais que alguém que está numa redação hoje, trabalhando de madrugada, trabalhando no fim de Sim. semana, Sim. fazendo escala e ainda está nessa corda bamba porque, assim, às vezes a gente não percebe, né? Mas muitas vezes o pessoal de jornalismo que está em redação ou o próprio repórter, eles são meio que descartáveis. Às vezes o cara está aqui e muitos deles ainda são PJ. O cara ainda tem que ser PJ para prestar Sim. serviço, para não ter vínculo nenhum ali. Mesmo esses famosos da Globo aí, né? Exatamente. Hoje a situação na iniciativa privada tá pior do que na minha época de recém-formado. Tá pior, sim. Então, por isso que eu dou esse conselho hoje. Se tiver alguém jovem aí... Né, É que tá hoje, ouvindo. se você pegar, na sua época, hoje aumentou muito a questão do cara que abre uma empresa, CNPJ, autônomo. Uhum. As empresas hoje fazem o seguinte: eu não quero te pagar um FGTS, eu não Sim. quero te pagar um vale-refeição. Sim, exatamente. Trabalha pra Férias? mim. Férias? Não, você vai trabalhar pra mim. O que você fizer eu te pago. Abre aí um PJ. A pessoa tá precisando, ela vai falar: não vou abrir PJ não, só se você me contratar. Ela fala: você tem 1000 atrás de você aí. Sim. Então, sim. aí a pessoa se submete. E a Hoje gente- tá assim. E a gente tava Sim. brincando, comentando aqui, pessoal de locução de rádio, locutor de rádio. Eu tive um professor que comentou comigo que, assim, nas capitais, dificilmente você vai encontrar um locutor de rádio que tem vínculo empregatício. Quase todos são PJ. Quase todos são. E você pode perceber aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você vê vários locutores que trabalham em 2, 3 rádios diferentes. Olha. Às vezes ele tá de manhã em uma, tá à tarde na outra e tá à noite na outra. É E- tudo e- PJ. E, assim, lógico, isso depende da interpretação de cada um, mas eu vejo como uma pessoa que efetivamente é um funcionário, né? Porque ele tem habitualidade, ele tem que estar lá, Sim. ele tem que trabalhar, né? Tem que fazer sua locução, ele tem um horário para cumprir, depois ele sai. Então, quer dizer, eu
Mas isso Eu daí não acho que é PJ, entendeu? aí fica naquela famosa sinuca de bico que fala, porque se esse cara for na justiça, certamente ele consegue. Só que o problema é que fica a capivara dele. Aí o cara vai falar assim, então esse cara gosta de entrar nas empresas e botar no pau depois, não vou contratar, porque essas empresas têm esses conluios entre elas. É um buraco, né? É um buraco, Sim. todo mundo conhece todo mundo É muito ali. ruim isso. É por isso que eu tô falando, às vezes o cara trabalha em 2, 3 rádios diferentes, né? Citando aqui esse exemplo do rádio, mas assim, todo mundo se conhece ali. E olha que interessante também, o locutor de rádio ele não pode trabalhar mais que 5 horas, né? Porque ele tá com a voz de locução, então assim, teoricamente ele trabalha 10, 15 horas, mais de 12 horas por imagino. dia. Porque ele vai sair de uma, quando ele vai pra outra, zerou, É. não. Esquece que você A ra- trabalhou já a- 5 horas. A rádio não vai Começa tudo de perguntar, né? Ou você trabalhou agora numa outra rádio? Quantas horas você ficou lá? Não vai. Eles Exatamente. querem que ele faça o serviço lá, né? Sim, sim. Então, é o que a gente fala, né? Essa dica, esse conselho que você deu pros nossos jovens aí, ó. Vai que é Vocês estão de sucesso, acordo, hein? né? Vai que é sucesso.